Bem, pessoal, bom dia. A gente está dando continuidade à palavra que a gente começou no domingo passado sobre um lugar seguro, né? E hoje o meu propósito aqui é que vocês tenham um aprofundamento de qual é esse lugar seguro que a gente precisa estar, né? Onde é esse lugar seguro? Onde é que fica esse lugar seguro? Qual é esse lugar seguro que eu acredito todo cristão tem o direito de estar e que quando ele consegue entrar nesse lugar seguro, ele consegue entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida e consegue também ser capacitado pela graça de Deus com o poder necessário para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus aqui na terra. Essa palavra, ela foi gerada em mim através do Tata, né, que é o apóstolo, né, que cuida da minha vida. Essa semana passada, ele plantou essa semente no nosso coração e a gente vem há 2 semanas meditando sobre ela e deixando ela aprofundar aqui no nosso coração. Quem não tem medo possui infinitas possibilidades. Anote isso. Uma pessoa sem medo, ela não tem absolutamente nada que possa parar ela de alcançar os seus objetivos. Nada. Uma pessoa sem medo, ela não tem barreiras, ela não tem impedimentos, ela simplesmente avança. E a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Esse é o lugar mais seguro que qualquer cristão pode encontrar na sua vida, o lugar do amor de Deus. Só que, infelizmente, a cultura que nos cerca, a maneira como nós fomos criados, as relações parentais, as relações familiares, as relações até do nosso colégio, enfim, das pessoas com quem nós fomos nos relacionando ao longo do tempo, essas relações elas foram sendo corrompidas dia após dia, vez após vez. E aí a nossa noção de amor, ela foi contaminada pelo mundo. O nosso entendimento sobre o que é o amor, ele foi contaminado pelo mundo, de tal forma que hoje em dia o que se entende de amor é totalmente dissociado com aquilo com que Deus instituiu como sendo o amor. Então, esse lugar de amor, ele é difícil para a gente alcançar quando a gente parte do nosso entendimento pessoal, quando a gente parte do entendimento da nossa moral, da nossa cultura, do nosso achismo. E isso entrou no mundo através da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ali não era mais a moral de Deus, não era mais a lógica de Deus. Na hora que Eva e Adão comeram daquela fruta, a lógica deles passou a ser a lógica humana e não mais a lógica divina. E em cima da lógica humana, é impossível você alcançar o entendimento e o conhecimento do amor de Deus para a sua vida. Porque você o tempo todo vai estar fazendo parâmetros de comparação, balizadores humanos, pensamentos humanos, raciocínios humanos, filosofias humanas, forma de julgar, de agir, de se posicionar humana. E isso nunca vai dar conta do amor de Deus. Nunca vai dar conta do amor de Deus. É interessante que eu queria conversar com vocês sobre esse amor, mas começando no texto de Levítico 26, do verso 1 até o verso 3, tá? Então eu vou ler aqui na minha tradução. Deixa eu só voltar aqui que eu já estava no outro texto. Levítico, capítulo 26, verso 1. E aqui, pessoal, já no verso 1 vai ter uma chave sobrenatural de poder de Deus. No verso 1 já tem uma chave sobrenatural para você conhecer o amor de Deus. Não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Verso 2: guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Continuando. Se andardes nos meus estatutos, verso 3, guardardes os meus mandamentos e os cumprides, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo seu fruto. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão
e a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Habitarei seguros. Esse aqui. Até aqui ele está descrevendo como é que eu chego no lugar seguro. E hoje o principal ponto que eu quero tratar com vocês é essa advertência à idolatria. Há uma advertência a um comportamento idólatra aqui. E é isso que eu quero conversar com vocês hoje. Porque o mundo ao nosso redor, ele criou na nossa mente a capacidade de facilmente colocar ídolos diante de nós. Facilmente a gente escolhe alguma coisa, ou alguém, ou alguma instituição, ou alguma circunstância, a gente escolhe alguma situação e simplesmente a gente pega aquilo e coloca diante de nós como se a nossa segurança estivesse naquilo. Pode ser uma pessoa, pode ser uma instituição, pode ser uma empresa, pode ser o seu saldo bancário, pode ser o seu marido, a sua esposa, às vezes um grande amigo seu, não sei. Mas o homem, ele tem uma capacidade incrível de criar ídolos, de criar postes, de criar imagens, de criar circunstâncias, pessoas, situações, lugares que supostamente dão para ele algum tipo de segurança, né? Eu tenho que me lembrar até assim, de que existiu, né, para a gente poder entender esse texto, por que Deus é tão enfático, não é só nesse texto, com relação à idolatria. E aí eu preciso voltar um pouco no tempo, não vou me aprofundar nisso, mas eu preciso voltar um pouquinho e para que vocês entendam que antes de Adão e Eva, antes da criação de Adão e Eva, havia uma existência. Havia uma existência antes de Adão e Eva, certo? Havia uma existência humana que conviveu com anjos caídos. Quando Satanás caiu para a terra junto com um terço dos anjos, tá certo? Quando ele foi expulso e caiu na terra com um terço dos anjos, houve ali um contato com a raça humana, e a raça humana conviveu com os anjos. Era dali que vinham os gigantes, eram filhos das filhas dos homens com os anjos. E esse povo, ele teve contato com todo tipo de misticismo que você puder imaginar. Todo tipo de bruxaria, todo tipo de manipulação, todo tipo de feitiço, todo tipo de culto a outros deuses, né? A palavra de Deus fala dos notáveis, dos gigantes de outras eras, dos heróis de outras eras. Esses eram mini-deuses, que eram o cruzamento de anjos caídos com a raça humana. Eu não tenho tempo para aprofundar esse estudo, tá certo? Mas desde que o homem existe como homem, como ser humano, ele é atraído por entender o misticismo. E é surpreendido também pelas coisas espirituais e as coisas místicas. Só que o acesso dele se deu através de anjos caídos. E esses anjos caídos, eles traziam junto com eles um DNA da corrupção de Satanás. Por isso que a gente, até hoje, é muito comum você entrar na casa, às vezes, de um cristão mesmo, e você tem a Bíblia lá aberta no Salmo 91, ou enfim, né, um salmo de proteção. Às vezes você pega até um Uber e tá lá a Bíblia aberta no painel do Uber para dar proteção para o carro, mas a pessoa nunca leu a Bíblia. A pessoa nunca leu, nunca abriu para ler. É um amuleto. Pessoas que andam com terço, pessoas que andam com escapulário, pessoas que na sua casa têm imagens, né? As imagens que eu tenho aqui, elas não conferem a mim nenhum tipo de poder, elas apenas me ajudam a lembrar a qual tribo eu faço parte. E aí eu preciso entender que existia um povo que andava no politeísmo. Antes de existir a nação de Israel, o povo de Israel, todos os povos eram politeístas. Então eles tinham adoração a vários e vários tipos de deuses. E isso entrou na vida do homem através da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando essa árvore entrou, o homem começou a olhar para si mesmo. Mas antes dessa árvore, antes do pecado do mundo, houve um pecado. Houve
4 pecados fundamentais que eu vou falar para vocês aqui hoje, tá certo? Acontece, no passado, eu não quero fazer nenhum tipo de julgamento sobre Israel, tá certo? Quem vai julgar Israel é Deus. E está escrito na palavra de Deus que no final os últimos serão os primeiros. Esses últimos, pessoal, de quem ele está falando aí, é a nação de Israel, que não reconheceu Jesus, mas que no final dos tempos vai reconhecer Jesus, e aí eles voltarão a ocupar o primeiro lugar, né? É assim que Deus programou que seja, e se ele programou, é assim que vai ser. E nada pode mudar isso, porque absolutamente nada do que está na palavra de Deus pode ser mudado. Então, se a gente olha para o passado de Israel, eu tenho que entender como é que houve a fundação desse povo, como é que essa nação surgiu. E vinha de um ambiente idólatra. Abraão saiu de um ambiente idólatra, certo? O pai da nossa fé, Abraão, das 3 maiores religiões do mundo, né? Esse cara, ele saiu do meio de um povo idólatra, tá certo? É interessante que a nação de Israel, ela tinha 413 mandamentos ou ordenanças, né? Não eram os 10 mandamentos, fora os 10 mandamentos, existiam mais 600 ordenanças. Dessas 413, especificamente, são conhecidas como misvotes, né? Pelo povo judeu, tá certo? Só que se você chegar para eles, essas 413 formavam um conjunto de regras ou de legislação que eles deveriam viver para ter uma vida plena, para ter uma vida abundante, para ter saúde, para alcançar os benefícios de Deus. Eles precisariam cumprir cada uma dessas misvotes. Mas se você perguntar para um judeu, né, qual é a mais importante, até assim, é interessante lembrar que Jesus, como judeu, ele foi questionado por judeus acerca disso. Teve um determinado momento que judeus chegaram para Jesus, que também era judeu, e perguntaram para ele, qual é o principal mandamento? Então eles estavam perguntando, de todas as misvotes, qual a mais importante? E aí Jesus resumiu, amará o teu Deus e somente a ele prestarás culto, e amará o teu próximo como a si mesmo. Como a si mesmo. Então eu posso resumir a lei de Jesus, se fosse possível dizer isso, não estou dizendo que Jesus tem uma lei, mas eu posso resumir, de certa forma, a palavra, a pregação, a presença, a essência de Jesus no amarás. Nessa simples palavra, amarás. Lembre-se que eu comecei a conversar aqui que aquele lugar seguro que eu tenho falado para vocês é o lugar do amor. É quando eu consigo estar no lugar de reconhecer o amor de Deus por mim. E agora eu estou reafirmando aqui que se eu pudesse resumir, a mensagem de Jesus, ela está resumida em amarás. Amar de uma forma divina não tem nada a ver com esse amor pregado pelo mundo, muito mais ligado à sexualidade e muito mais ligado a uma aceitação perversa de todas as condições humanas. Deus corrige os filhos que ama para que eles aprendam a andar num caminho correto de prosperidade, para que ele possa derramar a sua prosperidade sobre a vida deles. Agora, se você pergunta para outro judeu, que não é Jesus, se você chega para um judeu, o cara que confessa a fé judaica, porque existe uma diferença entre a nação de Israel, a nação onde o cara é judeu por nacionalidade, e existe o judeu que é o religioso, da religião judaica. Existe essa separação. Você vai encontrar judeu que é crente, você vai encontrar judeu que é macumbeiro, você vai encontrar judeu que é espírita, você vai encontrar todo tipo de judeu, assim como você encontra brasileiro de todo jeito. Mas existe a religião judaico, que tem brasileiro que é judeu, como religião, não como nacionalidade. Existe essa diferença, né? Lá em Deuteronômio, capítulo 6, no verso 4, há uma reafirmação, né, de Deus. Só que ela começa assim, ó: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Isso aqui, para um judeu, é a coisa mais importante do mundo. Isso aqui, para o judeu, é a coisa mais importante. No original, essa palavra é Shema. Ouve, ó Israel, Shema, Israel. Shema, ó Israel. Ouve. Então é interessante que Deus está aqui ativando uma escuta. O nosso Deus é o único Deus.
É o único Senhor. E aí ele continua no verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Pessoal, quando ele fala aqui coração, alma e força, para mim é muito claro que ele está falando que eu tenho que amar a Deus fisicamente, eu tenho que amar a Deus espiritualmente e eu tenho que amar a Deus emocionalmente, nessas 3 áreas, né? Mas vamos lá. Então o que é mais sagrado, o que não pode ser quebrado por absolutamente nenhum judeu é ter outro Deus. Ele não pode fazer isso. Isso é a base de toda a fé deles. Eu tenho um único Deus. Um único Deus. Eu sirvo a uma única pessoa, a uma única deidade. E isso é uma forma de eu ser separado das outras nações, dos demais povos. Porque todos os outros povos estavam entregues a um misticismo e a um politeísmo, não sei quantos deuses. Então eles imaginavam um Deus, já criavam uma imagem, colocavam um poste lá e começavam a adorar. Mas nós, ou o povo judeu, ele estava sendo chamado para um Deus de exclusividade, um povo de exclusividade. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. É interessante que Moisés é chamado para marcar essa diferença. Todos os povos da terra, até aquele surgimento de Moisés, até aquele momento em que Moisés vai no Monte Sinai, eram politeístas. Ali começa a haver uma mudança. No Monte Sinai, Moisés, através da graça, da misericórdia, da presença absurda de Deus, ele recebe o chamado para uma prática monoteísta, onde existe apenas um Deus. Ali começa a história verdadeiramente do povo judeu, tá certo? Eu tenho que lembrar que na época o Egito era a maior nação de todas as terras e era politeísta. Só que para o povo do Egito, o faraó, ele representava um deus, certo? O faraó, ele não era um presidente, ele não era um governador, ele não era um legislador. O faraó, para o povo do Egito, era um deus, era um homem que também era deus, era um semideus, e que ele representava a voz dos deuses que eram adorados no Egito. Então, para o Egito, já tinha-se uma noção de um certo monoteísmo, que era o faraó. O faraó era o deus que se comunicava com as entidades, os outros deuses nos ares, e passava esse comunicado para o povo egípcio. Então eles adoravam ao faraó, mas entendendo que o faraó representava todos esses outros deuses. Ali já existia uma certa noção de monoteísmo, mas não como veio para Israel. Eu tenho que lembrar também que o povo de Deus, 12 irmãos, né, entraram no Egito, sob o governo de José, que era um dos 12 irmãos, né, filhos de Jacó. E quando eles entraram naquela terra, eles não eram escravos, eles foram recebidos como família real, né? Só que com o passar dos anos, foram 77 pessoas aproximadamente que entraram, 12 irmãos que viriam a se tornar as 12 tribos, e eles, com o passar dos 400 anos, acabaram se tornando escravos e se multiplicaram tanto que quando eles saíram do Egito foi aproximadamente 2.400.000 pessoas. Só que até ali não existia uma constituição de uma nação. Essa constituição foi dada no Monte Sinai. Houve uma interferência divina e lá Israel se tornou uma nação. Israel chegou até o Monte Sinai como um povo escravo que fugiu do Egito. Mas no Monte Sinai, ele saiu do Monte Sinai como uma nação separada por Deus para um propósito na terra. Ali foi instituída uma teocracia. Amém, amados? Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. É mais um estudo hoje, como eu falei. Então ali surge o governo teocrático. Agora existia um povo, uma nação escolhida por Deus que seria governada pelo próprio Deus. Essa história de um rei de Israel surgiu muitos anos depois. E Moisés não era considerado um Deus, ele era considerado um profeta. Moisés, para o judeu, é considerado um grande legislador. Moisés, para o judeu,
para o povo judeu, é considerado um grande legislador, porque foi ele que recebeu a lei, escreveu a lei, não só a lei como Levítico, né? Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, né? O Pentateuco foi escrito por Moisés. Tirando Gênesis, que Gênesis é uma parte mais da concepção da terra, da aliança de Abraão. Êxodo é a história deles no percurso do Egito, né? No percurso pelo deserto. Mas Levítico, Deuteronômio e Números são livros de lei. São a legislação, como o povo deveria se comportar e a legislação da sua nação, da nação de Israel. Então a nação de Israel, ela surge primeiro como uma religião. Antes de ser nação, ela é uma religião que Deus escolheu eles. O livro de Levítico, assim como todo o Pentateuco, é a constituição dessa nação, assim como nós temos a Constituição brasileira. Ou seja, as pessoas de Israel, o povo de Israel seria julgado, abençoado ou condenado de acordo com o procedimento da sua vida em relação às suas legislações. Como a gente também, se atravessar um sinal de trânsito, vai ser multado porque nós quebramos a legislação do trânsito. Então existiam consequências para aquelas pessoas que quebravam a legislação. Assim, a Bíblia inteira deveria ser a nossa Constituição como cristão. Não só o Pentateuco, mas todo o Antigo Testamento e todo o Novo Testamento deveriam ser a Constituição do povo de Deus e não só um amuleto ali em cima de uma mesa. Dessa forma, como eu também tenho, eu tenho que prestar contas à minha nação terrena, que eu possuo uma segunda Constituição terrena, eu preciso prestar contas à minha Constituição dos ares e preciso conhecer essa Constituição a fim de que eu possa vivê-la de uma maneira correta. O importante é que a gente consiga entender que dentro da realidade da igreja, devido ao grande fato da teologia brasileira, tá certo? Só apontar para o céu, para a salvação, para a vida na eternidade, para as coisas espirituais, essa teologia acaba enfraquecendo, de certa forma, a nossa Constituição celestial como sendo válida para a terra. É uma teologia que acaba evidenciando demais só o final da jornada, mas ela não evidencia o percurso, ela não evidencia a nossa vida na terra, a qual nós devemos viver de acordo com a Constituição celestial. Aí isso acaba nos enfraquecendo e deixando, de certa forma, uma parte fundamental do corpo de Cristo em defasagem. Porque é papel do corpo de Cristo estabelecer o poder de Deus na terra, enquanto nós estamos na terra antes de nós entrarmos na eternidade. Não tem problema a gente olhar para a eternidade, olhar para a salvação, olhar para os ares, não tem problema. Mas eu tenho um percurso até chegar lá. Eu tenho uma vida, eu tenho uma caminhada até chegar lá. E essa caminhada, ela precisa obedecer à Constituição do meu país terreno, mas eu preciso andar também pela Constituição do meu país celestial. Porque essa Constituição é que me garante estar no amor. Essa função da igreja, ela só é possível ser realizada quando eu entendo essa Constituição, estou nesse lugar de amor, e aí eu vou implantar na terra a verdade de Deus. E mostrar para a terra a liberdade que é viver uma teocracia, viver um governo de Deus, ser guiado em todas as minhas ações pela soberania de Deus. E isso vai muito além do que só me firmar na palavra de Deus. A palavra de Deus é a base, o trampolim que vai me impulsionar para eu ganhar os ares e, conquistando os ares, atrair o conhecimento celestial, o conhecimento espiritual, agarrá-lo com todas as minhas forças, com toda a minha capacitação natural e espiritual e trazer esse conhecimento, essa revelação aqui para a terra. Porque aqui é onde eu moro. Aqui eu vou ter que dar a César o que é de César, mas a todas as outras pessoas eu preciso dar o que é de Deus. A minha função, eu tenho que cumprir a minha legislação terrena, sim, mas para todas as outras pessoas eu preciso evidenciar que eu vivo por uma legislação celestial, por uma legislação sobrenatural. Porém, a palavra de Deus diz que a igreja é o sal. Nós não somos o sal, eu sou igreja, você é igreja. Então, como sal da terra, a gente escuta muitas vezes as pessoas falando, o sal é para dar sabor, é para a gente dar sabor. Mas, meu querido, na época de Jesus, quando ele usou essa palavra, sal da terra e luz do mundo, na época dele, o sal não tinha essa função de tempero.
O sal, ele era muito mais usado para a conservação do alimento. Então, a missão do sal não é temperar, não é dar sabor, não. A função do sal na terra, nós como sal na terra, é dar o equilíbrio para a terra, é trazer para a terra a conservação da legislação dos ares para ser implantada na terra e assim as pessoas poderem, através da nossa vida, ver, enxergar, entender e poder vivenciar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na terra para as nossas vidas. Simples assim. O sal, a missão do sal é equilibrar. A missão da igreja na terra é dar equilíbrio na vida da terra. A vida na terra ela vai ser equilibrada através da nossa vida conectada com a vida espiritual. É muito mais do que dar um sabor, pessoal. É muito mais do que salgar, tem a ver com ser conservador. É conservar os princípios, a justiça, o amor, a fidelidade. É conservar a sabedoria, a soberania, a presença, a espiritualidade que está descrita na nossa Constituição Celestial, que é a palavra de Deus. Deus está afirmando claramente que nós somos a conservação da vida na terra. Esse é o nosso papel espiritual de forma natural. E para a gente alcançar todas as bênçãos que estão separadas para a nossa vida, eu preciso conservar essa constituição na minha vida e testemunhar dessa constituição para os seres viventes aqui na terra. Vão, a palavra de Deus é muito clara, vão e façam discípulos de todas as nações. Ou seja, vão e mostrem para todas as nações qual é o nosso arcabouço legal, quais são as nossas leis, qual é a nossa legislação, o nosso modo de viver na terra, com o qual eles devem ser discipulados para alcançar todas as bênçãos celestiais que eu já dei a todos. Isso é a doutrina que nós carregamos. Esse é o modelo da vida e que gera a bênção. Esse é o modelo para que todos sejam abençoados, não só nós, mas todas as nações da terra tenham um modelo no qual eles podem se embasar para poder viver todas as bênçãos da terra. Está mostrando um modelo de vida que é boa, perfeita e agradável. E que se nós o praticarmos, tudo vai dar certo, tudo vai correr bem. Então a gente está na terra para mostrar para a terra, para as nações, que existe um modelo de vida divino. Criado por Deus, escrito por Deus, legislado por Deus e que a gente pode viver ele tranquilamente. E que isso vai nos abençoar e nos fazer prosperar de uma forma absurda para ter sucesso em qualquer empreendimento, em qualquer realização nossa na terra, em relacionamentos pessoais, casamentos parentais, com filhos, com parentes, de negócios comerciais, onde você trabalha, vai lhe abençoar ricamente. Por quê? Porque Deus quer que a gente brilhe. Ele não nos acendeu para colocar a gente embaixo de uma mesa, mas para colocar no lugar apropriado, na sua faculdade, no seu trabalho, no seu condomínio, na sua casa, no lugar apropriado para iluminar todos que estão na casa com a luz dele. A luz do mundo é a palavra é a legislação, a vida na legislação traz a atenção dos povos para a nossa liberdade em Cristo e aí eles podem reconhecer qual o caminho para a bênção de Deus através das nossas vidas. Essa é a principal função sacerdotal de todo ser humano que crê em Deus. Esse é o lugar seguro. Cuidem-se. Cuidado. Deus está dizendo assim, ei nação, cuidado, escutem, não quebrem essa regra principal, porque a idolatria, pessoal, é muito sério. Quebrar essa regra de não ter ídolos, eu acredito que é a matriz principal, aliás, quebrar essa regra, né, e ter ídolos, você entrar na idolatria, e eu vou já especificar várias idolatrias que talvez você aceita aí no seu dia a dia, eu acredito que é a matriz principal, é a porta principal para todos os outros pecados da humanidade. Não ter outros deuses, pessoal, não se curvar, não seguir qualquer outro ser, qualquer outra entidade que não seja o nosso Deus. Esse é o chamado que Deus está dando para Israel. Eu creio que existem 4 pecados fundamentais que foram praticados antes de Adão e Eva. Eles foram praticados antes do Éden. Eles foram praticados pelo próprio Satanás. São pecados que fundamentam, de certa forma, a igreja de Satanás, a sinagoga de Satanás.
O primeiro deles é a idolatria. Satanás, entenda o contexto, certo? Em determinado momento, Satanás, ele tirou a visão de Deus. Satanás era um querubim ungido que estava ali responsável de receber toda a iluminação e toda a luz de Deus e transmitir essa iluminação para todos os outros anjos, para toda a criação, para toda a existência, para tudo. Senhor, em nome de Jesus, desliga esse som agora, em nome de Jesus. Então, Satanás, com essa incumbência, em determinado momento, admirando a Deus e adorando a Deus, ele começou a olhar aquilo e diz assim: calma aí, mas eu sou o responsável por essa luz. Então ele tirou os olhos de Deus e colocou os olhos naquilo que ele mesmo, Satanás, poderia fazer, naquilo que ele mesmo, Lúcifer, conseguia transmitir para os anjos. E ele olhou aquilo e diz assim: eu posso estar naquele lugar. Ele desejou aquele lugar. Então ele começou a ter uma idolatria pela própria pessoa de si mesmo. Ele tirou os olhos de Deus e colocou os olhos em si mesmo. O próprio Satanás, o anjo de luz, que guardava o jardim, que guardava a presença da luz de Deus, que transmitia tirou os olhos de Deus e olhou para si mesmo. Começou a admirar a si mesmo. E aí essa admiração, ela contagiou essa sua beleza natural. Ele era lindíssimo, acreditem. Essa beleza e essa adoração a si mesmo contagiou um terço dos anjos. E ali surgiu a idolatria através da egolatria. Satanás começou a admirar e a gostar do seu próprio ego, da sua própria maneira. E ele começou a imaginar se eu posso fazer melhor, né? E aí surgiu a idolatria. Todos os outros pecados vieram depois daí. A segunda é a incredulidade. Eu preciso entender que para Adão e Eva pecarem, certo? Antes deles pecarem, Satanás teve que considerar que a palavra de Deus não era suficiente. Satanás teve que considerar que o que Deus estava informando para os anjos, o que Deus estava derramando na vida da criação, não era suficiente. Então ele duvidou do que Deus estava entregando. Foi a mesma coisa que aconteceu com Adão. Adão duvidou do que Deus disse para ele. Deus disse para ele: se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Então Adão e Eva tiveram que duvidar. Então eles foram setados, eles foram alimentados por uma semente de incredulidade. E aí o olhar deles saiu de Deus e alcançou a árvore do conhecimento do bem e do mal através de Satanás. Então eles passaram a idolatrar a árvore do conhecimento do bem e do mal. Meu querido, sempre que houver uma desobediência, antes da desobediência entrou uma incredulidade. Sempre que houver uma desobediência, acredite, há uma incredulidade da sua parte. Porque quando você acredita, você anda na palavra de Deus e ponto. É interessante que o homem... O primeiro pecado do homem não foi comer aquela maçã, não foi a desobediência. Mas antes ele não acreditou no que Deus havia lhe dito. Esse foi o primeiro pecado. Ou seja, Deus lhe deu uma promessa e aí você está duvidando da promessa. Será que vai dar certo? Será que eu posso fazer isso mesmo? Será que Deus falou comigo mesmo? Está demorando tanto a acontecer. Poxa, a revolução do meu marido está demorando tanto a acontecer, eu vou divorciar. Você está duvidando do que Deus falou para você que ia fazer porque está demorando. Porque o seu tempo é diferente do tempo de Deus, aí você começa a duvidar. Adão duvidou do que Deus lhe falou aos seus ouvidos, diretamente andando com ele na viração do dia. Ele duvidou. Aí a incredulidade tomou conta dele. Depois ele desobedeceu. Ele precisou primeiro desconsiderar, ou desacreditar, ou tirar o crédito, ou tirar a crença naquilo que Deus havia orientado para ele seguir. Toda vez que há uma desobediência, antes há uma descrença, há uma incredulidade. Porque quando você acredita, meu querido, no que Deus está lhe dizendo, você leva isso com muita seriedade. Você leva isso com uma superioridade absoluta a qualquer outra circunstância ou qualquer outra situação que venha acontecer na sua vida. Ai, tá demorando o meu marido ser revolucionado pela palavra de Deus. E aí o marido piora. E você continua crendo, você continua exaltando, você continua agradecendo, você continua liberando palavras de fé. E aí lá pra frente, seu marido é transformado. Porque
Lá no começo, quando Deus chamou Israel e disse, ouve, ó Israel, Ele está chamando você agora, você precisa ouvir a Deus. Ouve, ó meu filho, ouve o que Deus está lhe falando. Esse é o lugar seguro, não é um templo, não é um laguinho, não é uma montanha, não é uma igreja, não é aqui na internet, é no seu lugar secreto com Deus. É esse lugar, é o lugar mais seguro que existe em toda a existência e que jamais vai existir. É exatamente onde Deus fala com você. Você precisa estar nesse lugar de proteção, que é onde Deus fala com você, entrega as suas promessas e você acredita no que Ele está lhe falando, sem precisar de nenhum profeta, de nenhum homem, de nenhum santo, porque você é santo. Deus falou para Adão, se você comer, vai morrer. Mas Adão duvidou e comeu. Então, para obedecer, você precisa confiar. Para desobedecer, você precisa desconfiar. Esse é o pecado que Satanás levou para dentro do Éden. Para Satanás desobedecer, ele desacreditou. Ele desacreditou de Deus. E aí ele desobedeceu e ele levou a idolatria, levou a descrença para dentro do Éden e contaminou Adão e Eva. E aí vieram vários outros pecados. A murmuração, né? Porque entenda o seguinte, para Satanás convencer os outros anjos, ele bateu um papo com os anjos. Olha, Deus não é isso tudo, olha para mim, olha só essa luz toda que está emanando de mim, sou eu que passo a palavra para vocês. Era quase um pastor em rebeldia, né? Olha, ouve a minha palavra é mais forte do que a palavra do Criador. Você pode estar colocando um pastor nesse lugar, cuidado. Você pode estar colocando uma entidade nesse lugar. Pessoal, tem pessoas que dizem assim, ai, eu estou naquela igreja porque eu tenho uma dívida com aquele pastor, porque no dia que eu estava perdido nas drogas, ele foi lá e me ajudou. Mas hoje eu vejo tanta coisa errada na igreja, mudou tanto, está tão diferente, ele nem lembra mais de mim. Mas eu não saio porque eu tenho uma dívida com ele, porque ele me resgatou. Meu querido, quem lhe resgatou foi Jesus Cristo. Só quem pode lhe resgatar, lhe livrar da droga, do pecado, da prostituição, do adultério, é Jesus Cristo. Não tem mais ninguém que possa fazer isso por você, não. Quem convence do pecado é o Espírito Santo, não é o homem, não. O homem só lança a palavra vai e faz o seu efeito, cumpre o seu efeito. O meu papel aqui é só lançar a palavra. Se você me idolatrar, você já está perdido. Você já se perdeu no pecado da idolatria. Então não idolatre pessoas, não idolatre igrejas, lugares. E às vezes você pergunta para essa pessoa, por que você não sai dessa igreja? Se você está vendo tanta coisa errada, se você não está mais sendo cuidado, por que você não larga isso? Ai, porque é lá que eu me sinto seguro. Ou seja, a sua segurança não está em Deus. A sua segurança está no pregador, a sua segurança está no endereço, a sua segurança está no CNPJ. Talvez a sua segurança está na sua conta bancária. Você olha a conta bancária e vê se está tudo bem e fica feliz. Se a conta bancária estiver no vermelho, você fica triste. Ou seja, a sua alegria não está no Senhor, a sua alegria está na sua conta bancária. Está na limpeza da sua casa, está na arrumação dos seus filhos. Onde é que está a sua idolatria? Você está talvez agora reconhecendo, vixe, eu tenho uma idolatria, eu nem sabia, a idolatria da carteira. A idolatria das circunstâncias, a idolatria do horário, a idolatria do trânsito, tudo que você coloca em um lugar de segurança, para lhe dar segurança, e não está colocando Deus nesse lugar de segurança, você está idolatrando. Então Satanás bateu um papo com a turma ali, convenceu eles de que tinha alguma coisa errada. Isso é murmurar, pessoal. Quando o pessoal chega e diz, não tá legal não, podia ser melhor. Esse cara, né, podia ser diferente. Não gostei disso, não gostei daquilo. Começa a ver essa murmuração, os murmuradores se unem e a rebeldia, que é o quarto pecado que eu acredito que foi fundado antes da fundação do Éden e que Satanás levou para dentro do Éden com ele, né? Rebelião. Aí foi quando eles entraram em acordo e caíram todos juntos, né? Eu penso que esses quatro pecados, eles são matriciais, eles são a base de tudo. Porque quando você se envolve em um deles, você abre uma porta para todo tipo de maldição e opressão que você não consegue nem imaginar. Todo tipo de problema imaginável e inimaginável começa a entrar através desses pecados. Eu vou explicar isso para vocês. E esses pecados, eles vão abrir uma porta para que você seja invadido no seu território mental, no seu território físico e no seu território espiritual. O texto de Romanos, Paulo fala muito claramente.
Assim, olha, por causa da idolatria, vocês foram entregues às paixões pecaminosas. Deus os entregou às paixões pecaminosas por causa da idolatria. É como se por causa da idolatria você acendeu a ira de Deus e Deus tirou a mão, te deixou livre de proteção. Quer ter segurança em outras coisas? Pois vai lá, experimenta. E aí o próprio Deus os entregou às suas depravações. A grande maioria das vezes o pecado de idolatria, se não 100% das vezes, ele acaba dando luz a pecados relacionados à área de moralidade sexual. Deus nos mostra a sua proteção contra o pecado exatamente quando ele diz assim: terão apenas um Deus e só a ele prestarão culto. Deus não é egocêntrico, pessoal, ele está querendo nos proteger. Tipo o pecado do adultério, ele também entra através de ter outros deuses. Quando a gente quebra esse princípio matricial, é como se a gente caísse em maldição. E aí vem o adultério. O adultério é uma consequência de quando você coloca a sua segurança em outras áreas. E é como se você fosse entregue ao adultério, entregue à mentira, entregue à pornografia, entregue à homossexualidade. São consequências da idolatria. É a consequência da gente não ser fiel. É provocar a ira de Deus. Ele remove a sua graça devido à desobediência do seu povo. Lembre-se que todo o percurso até chegar à desobediência, eu falei aqui para vocês. Começa tirando os olhos de Deus, que começa a idolatria, aí começa a murmuração, eu começo a ter falta de fé, aí eu entro na rebeldia e começo a desobedecer. Obedecer esses princípios, pessoal, me ajuda, me protege, me resguarda. E o principal é ter apenas um único Deus. Ou seja, a principal estratégia de Satanás é nos envolver, ou envolver os nossos ancestrais, os nossos parentes, familiares, de alguma forma, em algum caminho, em algum tipo de idolatria. Pode ser a idolatria da história da família, a idolatria da fazenda da família, a idolatria da prosperidade da família, a idolatria do pai que era maravilhoso, a idolatria de não sei o que, a idolatria da própria esposa. Nenhuma idolatria vai ser aceita. Toda idolatria vai lhe corromper e vai abrir as portas do pecado na sua vida. E a ideia de Satanás é exatamente tirar a nossa visão da árvore da vida e puxar a nossa visão para a árvore do conhecimento do bem e do mal. A grande consequência da idolatria, na maioria das vezes, é pecados na área de moralidade sexual. Infelizmente, a igreja luta contra esses pecados de imoralidade, mas não consegue alcançar êxito, não consegue alcançar uma vitória definitiva, porque falta um tratamento mais profundo dos pecados matriciais, como o pecado da idolatria. Você vê, de certa forma, homens de Deus ocupando púlpitos e enfeitiçando as pessoas com doutrinas que nem estão na Bíblia. A grande maioria das vezes, a raiz dos pecados da vida cristã, e você vê cristãos sem poder espiritual nenhum, essa raiz está na idolatria. Na idolatria de métodos, na idolatria de pessoas, na idolatria de lugares. Não, eu tenho que ir naquele lugar. Quando eu vou naquela floresta e eu escuto aquele som do vento e das águas, pisando na grama verde, aí eu consigo me conectar com Deus. Ou seja, o poder está no lugar. Não está na presença de Deus. Meu querido, a presença de Deus mora dentro de você, habita em você. Você é a nova arca, você carrega o poder de Deus dentro de você, o dínamo maravilhoso. Aonde você for, ele está aqui dentro de você. Quantas vezes eu já alertei isso para vocês e eu vivo alertando porque isso é importantíssimo. Eu nunca posso esquecer que eu estou carregando essa presença. Nunca! Agora, o ser humano tem uma capacidade incrível de idolatrar. A gente carrega no nosso coração essa capacidade de ser idólatra. Aí tem uma habilidade, uma facilidade de qualquer coisinha já bota lá no lugar. É uma auto-idolatria, idolatria de si mesmo, narcisismo, a pessoa só enxerga a si mesmo, confiança em si mesmo. Eu tenho que ter uma certa confiança em mim, mas estando no lugar seguro em Cristo. Aí eu posso ter essa confiança em mim. Idolatria à família, idolatria a negócio, idolatria à empresa, idolatria ao salário, idolatria ao chefe, idolatria a um pastor, idolatria a um padre, idolatria a uma entidade caridosa, idolatria a um procedimento, a um método, a um livro. Meu Deus! Você tem que adorar a um único Deus. E isso é no seu secreto.
E aí, meu querido, isso só acontece porque as pessoas carregam uma carência de identidade, elas não se reconhecem em Cristo Jesus, elas não reconhecem a sua verdadeira identidade. E falta uma teologia mais profunda que alcance a profundidade do tratamento dessas matrizes do pecado. Para mudar esse cenário, existe uma brecha muito grande do espírito humano, pessoal. E aí o espírito humano ocupa o lugar do Espírito de Deus. Ele toma uma forma e governa a nossa mentalidade acima daquilo que Deus quer colocar na nossa mentalidade. Como é que vai vir a mente de Cristo? Se a minha mente natural, a minha mente, o meu homem espiritual está corrompido, está orientado pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Então eu preciso de mais profundidade e conhecimento na essência de Cristo, eu preciso mergulhar na essência de Cristo, eu preciso mergulhar num abismo profundo de conhecimento de Cristo Jesus, para que a minha alma humana corrompida seja sarada pela presença de Cristo Jesus em mim, e isso eu só vou alcançar na minha intimidade com Deus. Nós somos corruptos e somos corruptíveis, eu não posso confiar em mim mesmo. Eu posso confiar em mim mesmo a partir do momento que eu tenho Cristo na minha vida e confio nele sobre todas as coisas. Aí ele me faz confiante em mim mesmo. Eu tenho que confiar em Deus acima de tudo, de todas as coisas, de todas as pessoas, de todas as circunstâncias, de todas as instituições. Infelizmente a gente vê instituições hoje se valendo de artifícios mentais para hipnotizar e enfeitiçar as pessoas. A idolatria é aquilo que você coloca acima de Deus. Pode ser um objeto, pode ser um sentimento, pode ser uma pessoa. E aí você coloca nessa coisa a sua segurança. Paulo, no livro de Gálatas, ele questiona: ei, quem foi que enfeitiçou vocês? E aqui ele não está falando de macumba, não. Ele não está falando de matar uma galinha, não. Tem a ver com quem foi que dominou a mente de vocês com essas ideias. Quem foi que alcançou a mentalidade de vocês e enfeitiçou vocês, enfeitiçou o seu entendimento e aprisionou a sua percepção numa dependência humana para governar as suas vidas e tomar conta das suas decisões de uma forma que você perdeu o controle sobre a sua vida, e na hora que você vai fazer algo, que você vai avançar algo, em vez de você perguntar para Deus, você vai lá no pastor e pergunta: pastor, será que eu posso? Eu vou comprar um carro, quero parcelar de tantas vezes, qual é a cor que o senhor acha que eu devo comprar? Meu Deus! Isso é heresia, pessoal. Você tem que perguntar para Deus: Deus, o que o senhor quer que eu faça? Eu devo ir, devo ficar, devo avançar, devo recolher? É tempo de quê, Deus? Qual é a minha temporada? Quando você está sujeito e controlado por uma ideologia humana, você está enfeitiçado. E aí você não consegue ouvir a voz de Deus, você está dominado, você perdeu o seu poder de reagir, você não tem como reagir porque você está enfeitiçado. Você não tem mais o controle da sua vida. Pessoal, é uma das coisas que eu acho muito abusivo e que eu não gosto dos eventos de coach. O evento de coach hoje é um evento que qualquer evento de coach que você for hoje, existem os momentos que eles fazem o pitch de venda para vender os produtos deles. Naquele momento, pessoal, é feitiçaria. É hipnose. O que eles estão fazendo ali é dominando a mentalidade das pessoas a ponto delas não conseguirem tomar mais decisões racionais. E através do ambiente, do emocional, das luzes, das cores, do cheiro, de tudo que eles envolvem ali, eles convencem você a fazer o que você não pode. Você perdeu o controle. É depois, a grande maioria, depois diz: meu Deus, o que foi que eu fiz? Pessoal, eu já vi gente nesses eventos desesperada, ligando para parente para pedir cartão de crédito emprestado para comprar o que não podia, acreditando que aquela compra era a segurança e a solução para a sua vida e para o seu futuro. Ou seja, a pessoa estava idolatrando o método do coach, estava idolatrando o evento, estava idolatrando a própria pessoa daquele cara, daquele coach. Essa parte eu não suporto, me dá vontade de vomitar, me dá nojo. Ou seja, você foi manipulado. A palavra lá é farmaco, né? Farmateu, uma coisa assim, que é usado lá para enfeitiçar. É uma manipulação. Manipularam a sua mente. É isso que ao redor a gente está sendo, o tempo todo a gente está sendo bombardeado por essas mídias, pelo Instagram, pelo TikTok, para ser manipulado, para a gente perder a capacidade de decidir a roupa que a gente vai vestir, a comida que a gente vai comer, o destino que eu vou dar para minha família, para os meus filhos. Eu não decido mais se eu vou ficar junto com meu marido pelo que Deus está me falando.
ou com a minha esposa, mas eu decido porque o cara do TikTok falou que eu tenho que ser feliz. E o que vale é ser feliz e que o divórcio é uma porta aberta para a felicidade. Eu vou lá e me divorcio. Meu Deus do céu, você está sendo enfeitiçado. Isso só é possível porque de alguma forma você aceitou essa idolatria, você aceitou essa pessoa, esse lugar, momentaneamente acreditando na promessa que ela lhe ofereceu de segurança e esqueceu que a única segurança que você pode encontrar é na presença individual com Deus e particular, intransferível com Deus. Ninguém pode ocupar esse lugar da presença de Deus e você não pode terceirizar a sua intimidade com Deus para ninguém. Ai, Fabrício, mas eu estou ouvindo o pastor tal, eu estou lendo o livro tal, então eu estou na presença de Deus. Não, é particular. Porque o modelo proposto por Deus para a sua vida, ele vai entregar para você. E ele é sustentado no reino de liberdades, você pode todas as coisas. Em Cristo Jesus eu posso todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Onde é que eu vou aprender isso? Na presença de Deus, não é regra. Não são limitações, não são proibições, é muito mais. É uma liberdade total e absoluta para viver nessa terra com o poder dos ares, dos céus. Mas para isso eu preciso de uma intimidade com Deus para me ensinar a caminhar nesse poder e nessa liberdade absurda. Deus nos faz livre para a gente viver uma liberdade, não viver mais em regras. Para que o mundo ao nosso redor deseje a mesma liberdade que a gente tem, de não depender de uma bebida, não depender de uma droga, não depender de uma mulher, não depender de uma roupa, não depender de uma conta bancária, não depender do carro, não depender do emprego, não depender da família. Não, minha única dependência é Deus. É você mostrar para esse mundo que é possível ter um coração livre, ter uma mente livre, ter uma alma livre e que todas as áreas da minha vida eu consegui lançar fora o medo. E isso eu só vou ser capaz de fazer e avançar confiante quando eu conheço o lugar do amor de Deus. E aí esse lugar de amor vai me guiar para qualquer direção, porque todo e qualquer tipo de desconfiança foi eliminado da minha vida porque eu conheço o amor de Deus. Porque todo tipo de idolatria foi eliminado da minha vida porque agora eu tive um encontro com o amor de Deus. Ele é o único Deus, porque Ele é o único ser que eu posso amar e que me ama incondicionalmente. Então toda a minha confiança ela está mantida firme nesse conhecimento de lugar de amor, que Ele me amou, Ele tanto me amou que Ele entregou o Filho dEle por minha causa. Isso é viver pela fé, naquilo que Deus me entregou e permanece me entregando todos os dias da minha vida. Cara, Nicodemos, quando estava conversando com Jesus, ele teve uma dificuldade de entender aquela história do novo nascimento. Mas pode um homem entrar de novo na barriga da sua mãe? Não pode, cara. Jesus estava falando o seguinte, meu querido, tem uma renúncia que precisa ser feita. Tem uma morte que precisa ser vivenciada. O sistema antigo, o sistema da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele precisa morrer na sua mente, para que a sua mente possa viver a novidade de Cristo Jesus e que a mente de Cristo possa ocupar esse lugar, eliminando o sistema antigo e você sendo nova criatura, porque qualquer sistema humano que foi colocado na sua mente precisa morrer, para o sistema de Deus, através da mente de Cristo, vir e ocupar esse lugar, e aí você conhecer a liberdade pela qual você foi convidado a viver, e só assim experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que não é por sentimento. Não tem nada a ver com sentimento, tem a ver com conhecimento do amor de Deus. Isso é o novo nascimento, que Nicodemos, o mestre da lei, não entendeu. Isso é a renovação mental, isso é a nova criatura em Cristo Jesus. Isso é tudo se fazer novo, isso é o vinho novo, é o odre novo. A identificação com a cruz, com a morte de Cristo, que representa a morte do nosso velho homem, do nosso velho eu, a morte da idolatria, a nossa ressurreição com Ele através do túmulo, aonde todo o inferno que nós vivemos aprisionados em algum momento da nossa vida, ficou soterrado no passado, e Deus não lembra mais. Por que eu vou lembrar? É vencer através da vitória que Cristo teve no meu lugar, e entrar com Ele nessa vitória, arrastado com Ele para essa vitória, nas regiões celestiais, a fim de lá eu ser totalmente renovado pela imagem do meu Criador, e assim trazer toda essa renovação para a nossa novidade de vida aqui na terra, sendo a testemunha de toda essa transformação, de toda essa liberdade, de todo esse amor. O nosso Deus é um Deus de recomeço, pessoal. Esses dias me perguntaram, mas eu divorciei e eu estou sofrendo. Minha querida, divorciei. Vida nova, vida que segue. Deus tem um novo começo para você, vamos avançar.
Deixa as coisas velhas no passado. É isso que está dizendo na palavra de Deus. Você é a favor do divórcio? Não! Mas se já divorciou, meu querido, o que a gente pode fazer? Vamos para frente. Por isso que quando o filho pródigo voltou para casa, Deus recebeu ele sujo, imundo, cheio de pecado, como se não tivesse acontecido nada. Porque todo o passado morre na hora que você vira o seu olhar para Jesus. Basta você olhar para ele, colocar ele no lugar certo. Morreu tudo o que era passado. Agora você precisa tomar posse disso e avançar. Não imagine, pessoal, que Deus precisa da sua adoração, que ele é um Deus egocêntrico. Não. Quando ele está lhe dando essa orientação de adorar apenas a ele está querendo lhe proteger e lhe entregar a perfeição da plenitude em Cristo Jesus. Que só é possível ser recebida, você só vai conseguir receber toda a plenitude que Deus tem para você se você colocar ele no lugar de segurança, no lugar correto. A missão de Adão era comer a árvore da vida e frutificar na terra essa árvore da vida. Se ele tivesse comido dessa árvore da vida, se ele tivesse comido, oh Jesus. Apesar de ter sido criado perfeito, Adão, ele tinha a capacidade de pecar. Mas se ele tivesse comido da árvore da vida, ele teria adquirido a natureza divina. Ele teria adquirido a capacidade que só Deus tem de rejeitar o pecado. Pois é impossível que Deus venha a pecar ou ser contaminado ou ter qualquer tipo de proximidade com o pecado. Porque não há comunhão entre a luz e as trevas. Então, se Adão tivesse comido da árvore da vida, essa qualidade divina estaria dentro dele e nós teríamos uma outra história. Agora, a sua intimidade com Deus, a minha intimidade com Deus, é hoje comer da árvore da vida. E aí essa semente de divindade vai crescer dentro de mim, vai germinar dentro de mim e vai expandir dentro de mim, me capacitando pela graça a não ter nenhuma parte com nenhum tipo de pecado, a reconhecer o pecado de longe, mantê-lo afastado e eliminá-lo do mundo. Por isso a necessidade da comunhão e da intimidade com Deus. Para eu comer dessa árvore da vida todos os dias. E alimentado pela árvore da vida em Deus, estar cheio dele, de toda a plenitude dele, de toda a capacitação dele. Aí eu vou rejeitar e vou eliminar o pecado. Não pelos meus méritos, ou meus esforços, ou regras, misvotes, leis. Não, mas pela minha proximidade, pela minha inclusão em Cristo, e pela recepção de Cristo em mim e liberação do crescimento de Cristo dentro de mim e através de mim para tocar o mundo. Isso é a nova natureza. Esse é o lugar seguro. Quando eu sou recriado todos os dias em Cristo Jesus, eu estou me mantendo no lugar seguro, onde tudo é possível ao que crê. Esse é o lugar seguro. A idolatria, ela nos retira do lugar seguro, prometendo um lugar mais seguro. Algum tipo de segurança. Mas quando a gente tira Deus do centro, nós estamos nos lançando no lugar mais inseguro que pode existir. O lugar seguro é a sua intimidade com Deus, onde Cristo Jesus, dentro de você, vai te renovar de uma forma sobrenatural e te entregar nas tuas mãos a chave para tudo que você precisa destravar nos ares e para tudo que você precisa materializar na terra. A sua intimidade com Deus é a maior arma e o maior segredo que você pode acessar hoje, agora quando acabar essa palavra, amanhã, a hora que você quiser. Ele está acessível como o pai que recebeu o filho pródigo. Você pode acessar e receber todas as chaves, todas as orientações, toda a capacitação, toda a graça, todo o relacionamento, todo o equipamento, todo o recurso, tudo que você precisar para viver nessa terra boa, perfeita e agradável vontade dele para a sua vida na terra, hoje e sempre, em nome de Jesus.